conta da promessa de Deus, porque Deus, Ele entrega e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu às nossas vidas. Então começa, Israel começa a ter os seus reis, todos os reis de Israel foram maus, Nós estamos aqui porque Deus é bom. Glória a Deus. Nós estamos aqui porque Deus é bom. Deus falou a Moisés que, Moisés, a minha face tu não pode ver não, mas a minha bondade tu vai contemplar. E Deus foi tão bom que nós estamos contemplando a bondade de Deus até hoje, pela misericórdia de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1. Verso de número 6. Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 6. Todos encontraram? Amém. Diz assim: nós estamos na epístola que Paulo escreve a Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. E na realidade não é outro. E na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Paulo escreve aos Gálatas, e Paulo inicia este texto com uma admiração. Paulo ele fala: admiro-me que tão depressa vocês estejam abandonando o evangelho. O que me chama a atenção nesta noite, nesse texto, é a admiração de algo que é quase impossível de acontecer. O que é impossível de acontecer? Paulo fala que nós morremos com Cristo. Nós morremos com Cristo e ressurgimos com Cristo. E é impossível aquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo viver novamente para o pecado. Isso é impossível. As Sagradas Escrituras dizem isso. E Paulo ele escreve admirando que os Gálatas estavam abandonando tão rapidamente o evangelho. Porque isso é motivo de admiração. E até para nós hoje é motivo de admiração, porque o evangelho é o poder manifesto de Deus. É o poder de Deus manifesto. Quando nós pegamos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver uma divisão entre Novo Testamento e Antigo Testamento. Como nós sabemos, um testamento é um documento que dá direito de herança, certo? Quando alguém falece, morre, uma das primeiras coisas que nós fazemos é ir até um cartório e perguntar: tinha algum testamento?
Se por acaso tiver um testamento, aquele documento que dá direito de herança, vai vir descrito a vontade de distribuição de quem morreu. E acontece que o Antigo Testamento, ele é chamado de Antigo Testamento porque ele é um direito de herança. A Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis, capítulo 12, que um dia Deus fala com Abraão, dizendo assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu irei te mostrar. Então Abraão, ele sai, e Deus leva Abraão a uma terra. Essa terra Deus mostra para Abraão e fala assim: Abraão, esta terra aqui eu vou te dar como herança. Então esta é a primeira promessa de Deus para o homem. Deus falando assim: olha, esta terra eu vou te dar de herança. E então Abraão vai viver ali como nômade, caminhando para um lado e para o outro, aguardando a promessa de Deus. Após Abraão vem Isaac. Deus testifica a promessa a Isaac e continua andando ali, vivendo a situação. E mais tarde vai vir Jacó. Jacó também testifica da promessa. Mais tarde vai vir José. José também testifica da promessa. O povo vai para o deserto, é escravizado, vive ali aquela angústia toda durante diversos anos. E acontece que um dia Deus levanta Moisés. Deus fala para Moisés: Moisés, eu fiz uma promessa para o meu povo, e agora chegou a hora de eu retirar o povo do deserto e levar do Egito, levar esse povo para a terra que um dia eu prometi. Então Moisés é levantado como o homem que vem retirar o povo do Egito. Ele vai, Deus se manifesta no Egito com poder, Deus se manifesta no Egito com força. Faraó libera o povo agora vai para o deserto. Deus abre o mar vermelho como nós conhecemos, o povo atravessa o mar vermelho. Logo em frente Deus começa a fazer sinais, prodígios e maravilhas. O povo começa a caminhar no deserto, e a promessa de Deus continua de pé sobre aquele povo e sobre aquela nação. Eis que chega o tempo de Moisés, o tempo se vence. Moisés vê a promessa de Deus, mas Moisés não toca na promessa. Deus levanta então Josué, e Deus fala: Josué, seja forte, valente, porque eu prometi para esse povo uma herança, e essa herança eu vou entregar. Então ele chama Josué, e Josué começa então a pelejar, começa as pelejas, luta para lá, luta para cá, algumas derrotas, outras vitórias, mas Deus perseverando na promessa dele e na promessa da herança, então conquistando. Daqui a pouco o povo toma conta e toma posse da promessa de Deus. E o que acontece? Começa a distribuição dos espaços de terra para cada uma das tribos. Lá vem tribo de Efraim, filho de José através de Manassés e Efraim. Lá vem Zebulon, lá vem Judá, e começa a se dividir as terras, porque agora é Deus cumprindo a promessa e a herança sendo entregue. Logo em seguida começa o povo então tomar posse da terra, e começa a surgir ali os juízes que eram intermediários de Deus. Deus fala: olha, quem vai governar vocês e quem vai reinar sou eu. Este governo é teocrático, é o próprio Deus tomando conta do povo, e se existir algum conflito, eu vou levantar homens capacitados para resolver estes problemas. Então começa então a época e a geração dos juízes. Vem o primeiro juiz, o segundo, como surge lá Sansão, surge Débora e surge outros juízes, até chegar o tempo, aleluia, de Samuel. Samuel então senta no trono. O povo chega para Samuel e fala: Samuel, olha só, você é homem de Deus, mas os teus filhos se desviaram do caminho, então nós não queremos mais eles reinando sobre a gente. Levanta um rei. Então Samuel ele pega, consulta Deus, e Deus fala: dá um rei para essa nação. Aquela nação olha para um homem chamado Saul, e quando olha para Saul, ele fala: esse homem que nós queremos como rei. Então começa-se reinados em Israel. Começa o primeiro rei Saul, vem o segundo rei Davi, vem o terceiro rei Salomão. Homens que reinaram uma única nação, uma única terra, conhecido como Reino Unido. Acontece então que Salomão também se desvia da presença de Deus, e começa um conflito gigantesco. E agora lá vai Salomão
partindo para o final da sua vida. E o que acontece? A briga começa por causa do trono. O que acontece com o reino? O reino agora é dividido em dois. É dividido em reino do sul e reino do norte. Aquilo que era só uma unidade, aquilo que era formado em 12 tribos, agora começa-se então a ser dividido como reino do sul e reino do norte, reino de Israel e reino de Judá. Em Judá a sua capital era chamada de Jerusalém, em Israel era chamada da promessa de Deus, porque Deus ele entrega e ele cumpre aquilo que ele prometeu às nossas vidas. Então Israel começa a ter os seus reis. Todos os reis de Israel foram maus, e Judá também começa a ter os seus reis, uns bons, outros maus, uns que obedeciam, uns que deixavam de obedecer, e começa então a caminhar, começa a seguir. Eis que Israel corrompeu-se tanto que Deus faz uma promessa, e a promessa que Deus faz para Israel seria a seguinte: olha, eu vou aniquilar vocês, eu vou destruir vocês, eu vou levantar uma nação, e essa nação vai invadir vocês e vai acabar com Israel. E isso Deus cumpre, e Deus faz com que uma nação suja e leve Israel à destruição. E por mais um tempo continua existindo Judá, e nesse tempo começa a surgir uma outra profecia, uma profecia que se baseava em uma promessa feita lá no Éden. Essa promessa do Éden dizia que ele iria enviar um que haveria de pisar na cabeça da serpente. Quem era esse? Esse seria o Filho de Deus, esse seria Jesus Cristo. Então começa a surgir alguns profetas, e profetas dizendo, olha, principalmente o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, dizendo, eis que nascerá de uma virgem. E essa manifestação era a segunda herança de Deus. Então no Antigo Testamento Deus faz uma promessa de entregar uma terra, e Deus faz uma promessa de entregar o rei, de entregar o Messias, de entregar o Filho de Deus. O povo de Judá continua, e acontece que daqui a pouco começam a desobedecer, e vai se cumprir agora outra profecia de Deus, a profecia de que Judá também seria destruído. Tudo é destruído, o povo é levado para cativeiro, não existe mais nada, a destruição tomou conta e assolou a terra. Mas é que um dia Deus age de misericórdia e fala: quem deu esta terra foi eu, quem constituiu essa nação foi eu, quem fez desses homens uma nação escolhida por mim foi eu. Então Deus levanta um homem chamado Esdras. Esse homem volta para Jerusalém e começa a reconstruir o templo. Aos poucos as coisas vão acontecendo, o povo vai voltando para Jerusalém, o povo vai voltando, e como foi lido aqui no Salmo de 126, o povo começa a se alegrar. Por quê? Porque lá no exílio, porque lá no cativeiro, a única coisa que eles tinham lembrança era a lembrança de um povo de Deus, a lembrança de homens que serviam a Deus dentro de um templo, e um templo que agora está sendo reerguido por Esdras. Eis que começa ainda a movimentação. Surge outro homem chamado Neemias. Neemias se move e também fala: já que estão construindo o templo, nós iremos construir as muralhas. E volta e começa a construção da muralha. Sabe o que começa a acontecer? O povo começa a voltar para a terra um dia prometida por Deus, porque Deus promete e Deus cumpre. Começa a reconstrução, e vai surgir mais tarde uma outra nação chamada Roma. Roma vem, domina toda a terra do tempo, e vira para o povo de Jerusalém e fala: vocês podem continuar aí, mas vocês não vai ter um rei, vocês vão estar debaixo do nosso governo, debaixo das nossas ordens. Aquele trono que era tão esperado que alguém sentasse nele, que era o trono do descendente de Davi, fica vazio. E eis que de repente começa a surgir um novo enunciado. Que enunciado era essa? É que a palavra de Deus iria se cumprir, e Deus faria nascer o Messias, Deus faria nascer Jesus Cristo de Nazaré. E eis que um anjo visita uma virgem, e aquele anjo fala para aquela virgem: olha, abençoada de Deus, o Senhor irá te visitar e colocará no seu ventre aquele que é mudar a história dessa nação. Passa-se alguns meses, nasce Jesus. Jesus cresce em graça diante dos homens, graça diante de Deus, em estatura e em conhecimento. Aos 30 anos, como nós sabemos, ele é batizado por João Batista e começa então o seu ministério. O que acontece? Ele começa a pregar
as boas novas agora de Deus. Cumpre-se as duas heranças prometidas por Deus. Deus entrega para o povo a terra e Deus entrega o Messias. A promessa do Antigo Testamento se cumpre. De repente Jesus começa a pregar. Jesus começa a pregar dizendo assim: é chegado o reino de Deus. Os judeus começam a olhar para Jesus e sabe o que eles começam a imaginar? Da onde vem esse homem? Esse homem vem lá de Judá, esse homem vem lá daquelas bandas de lá, esse homem é descendente de Davi. E logo alguém fala: então é ele que vai se assentar no trono e vai nos livrar da opressão de Roma. E de repente Jesus começa a pregar dizendo: olha, mas o meu reino não é aqui, o meu reino é no céu. O meu reino, ele é perpétuo, o meu reino é eterno. E alguns começam a falar: não é isso que nós queremos. É por isso que alguns judeus até hoje não acreditam, porque eles não queriam um reino perpétuo, eles queriam um reino terrestre. E a promessa de Deus é que aquele que haveria de sentar no trono, ele iria levantar um reino perpétuo. E ele fala: vim para os meus, mas os meus não me receberam, os meus não me disseram Noé. E de repente então ele resolve fazer um convite, que é uma parábola, diz que ele mandou chamar os amigos, mas os amigos não quiseram vir. E ele vai então lá, chama os mendigos, chama os moradores de rua, chama todo mundo, aqueles que estavam abandonados, para vir participar desta festa. E sabe o que acontece? Aquelas gerações que um dia estiveram em conflito com Deus, agora começam a ser chamadas para participar de um novo tempo, de um novo reinado, mas eles não poderiam participar porque eles não tinham o mesmo sangue. Aí sabe o que Jesus fala? Olha, eles não são judeus, eles não são descendentes de judeus, mas eu vou fazer deles a minha noiva, a minha escolhida. E escolhe a igreja santa, lavada e remida, para se casar com ele, e através de um casamento nos fazer participantes da promessa de Deus. Glória a Deus. E agora começa um novo tempo, e há necessidade de levantar uma nova herança, um novo testamento. E nesse novo testamento ele faz mais duas promessas. Ele fala assim: duas promessas. Primeira promessa: a nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade celestial. E a segunda promessa: a volta de Jesus. Porque desde o início do ministério de Jesus, Jesus me afirmando: olha, é necessário que eu passe pela morte, mas eu vou ressurgir ao terceiro dia, e eu vou passar um tempo aqui com vocês, eu vou subir para preparar morada, mas aguardem, porque eu vou voltar para buscar vocês e levar para Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus, a cidade santa de Israel. Eu vou voltar. E João fala que ele viu um anjo um dia, e o céu se abriu, e fala assim: eis, eu vi o céu se abrindo e uma trombeta tocando, e quando eu me deparo um anjo, e fui arrebatado aos céus, e o que eu enxergo? Um trono, e assentado no trono aquele, que o seu rosto é reluzente, e lá ele vai falar sobre os seres viventes, sobre os anciões, sobre uma cidade retangular, com 12 portas, 12 fundamentos, e ele vai falar dessa cidade, onde as ruas eram de ouro, o mar de cristal, e aguardando a noiva do Cordeiro chegar, e um povo que vai ser arrebatado para morar. Nós somos integrados a um povo que seria salvo. Nós somos chamados pela misericórdia de Deus à salvação. É aí onde se manifesta a graça de Deus, o favor não merecido.
Nós não merecíamos, mas pela misericórdia dele, ele achou uma solução para mudar a história das nossas vidas. Graças a Deus. Deus achou uma solução. Qual era a solução? Irmão Deus falou assim: meu filho, casa com ela. E casando-se com a noiva, ela tem todo o direito. Eu já quebrei cabeça revirando um monte de coisa, pastor Edson. Porque a gente vai dar uma olhadinha na Bíblia e eu começo a de onde eu vim, mas vira lá, às vezes não acho de onde veio. E começa de onde eu vim, aí vou analisando, estudando o pastor Marcelo. E aí quando a gente vê lá no início, depois do dilúvio, a gente vai olhar para Abraão, ou para Noé. Noé tem uma geração abençoada, que é a geração de Sem. Tem Jafé, que a gente não sabe o que vai dar para outros lados. Tem Cã, que recebe uma maldição do seu filho, que Abraão, Noé fala: maldito seja Canaã. E a gente vai olhando: será que eu vim de Jafé? Será que eu vim de Cã? Será que sobrou algum dos cananeus ainda para mim? Aí mais tarde vai vir Esaú. Mais tarde Abraão tem quantos filhos? Quantos filhos Abraão tem? 8 filhos. Abraão tem 8 filhos: Ismael, Israel e os filhos de quintura, que ele também despacha, e vai ficando uma nação sendo escolhida, um povo sendo escolhido. E nós estamos aqui porque nós não éramos escolhidos. Mas Deus fala assim: eles têm direito. Meu filho vai se casar com ele. Eu vou fazer da igreja minha noiva, e essa noiva vai se casar com o noivo, e ela vai se tornar co-participante das heranças. Que herança? A terra prometida, Nova Jerusalém. E vamos participar da volta de Jesus. A Bíblia diz que haverá um dia em que os céus vai se abrir, uma nuvem vai descer, não vai tocar na terra, mas Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, ele vai chamar a sua noiva, que é uma igreja lavada e remida do sangue de Jesus. Aqueles que morreram ressurgirão primeiro, e nós que estaremos vivos seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus para as nossas vidas, irmão Arthur, é essa que nós aguardamos: a Nova Jerusalém e a volta. É uma história diferente. Fique de pé neste momento. Glória a Deus. Eu me admiro que tão depressa vocês estejam passando para outro evangelho. Era motivo de admirar-se, porque é impossível, irmã Terezinha, negar o agir de Deus. Impossível, irmã Lúcia. Quantos anos a senhora não está na presença de Deus, aprendendo que Deus nos surpreende a cada dia? Irmão Zé, Deus nos surpreende a cada dia. Feche seus olhos onde você está. Você vai fechar os teus olhos aí onde você está, e você vai visitar esse templo aí, pastor Marcelo. Visita esse templo aí que é você. Talvez, se você pudesse imaginar o templo, você entraria no templo e veria a sarça ardendo, a chama no altar. Ou talvez você entraria e encontraria o altar abandonado deste templo. Deus quer mudar a sua história. Deus quer que a chama continue acesa e essa chama não se apague. Feche seus olhos, comece a falar com Deus onde você está. Enquanto a equipe de louvor vai louvando, você começa a falar com Deus, porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Senhor, eis-me aqui.